Porque a gente sabe que o mundo acadêmico ele cria ali fronteiras, não é? Que, embora exista até um discurso, ou ao contrário, essas fronteiras acabam sendo muito rígidas, né? Então, a essa altura, enfim, depois de ter feito aí uma trajetória acadêmica, eu fui juntando, né, textos que eu fui escrevendo ao longo do tempo e defini que eu iria escrever a partir de agora das coisas que, de fato, eu gosto, né? E as coisas que, de fato, gosto muito, né, são o cinema e a música. E como, ao longo da minha trajetória acadêmica, o cinema e o filme foram as minhas principais fontes de investigação, principalmente no doutorado, quando eu estudei a política externa norte-americana, nos anos 30 e 40, em que ela se vale não só do cinema, se vale de revistas, se vale de música, né, para projetar uma maior influência sobre a América do Sul. Esse foi o meu tema do doutorado. Depois eu fiz uma sequência de textos, né, de contribuições em revistas especializadas, abordando o filme, né, o cinema de uma maneira geral. Então, esse livro, ele junta, né, essa trajetória. A música entra mais recentemente, tá? Eu fiz uma pesquisa sobre o show do Carnegie Hall, que lançou a bossa nova brasileira em Nova York, no início dos anos 60, que foi patrocinado pelo governo. O governo brasileiro queria exatamente projetar uma imagem do Brasil diferente daquela que até então era dominante, que era da Carmen Miranda, né? E o João Gilberto já era um nome conhecido, né, nos Estados Unidos, e embora tenham ido muitos outros intérpretes, cantores que não necessariamente cantaram bossa nova, a grande expectativa era João Gilberto, né? E o João Gilberto, você sabe que é um cara de idiosincrasias e de contradições, né? Então, quando finalmente entra João Gilberto, ele olha para a plateia e diz: mas bossa nova no Brasil é samba. E aí canta o samba da Mangueira, né? Mas isso não atrapalhou o evento, tanto que depois ele fez uma carreira brilhante, né? Mas ali fica claramente colocado como a música brasileira e o cinema brasileiro podem ser uma poderosa arma do soft power, da projeção da imagem do Brasil, né? E nós temos uma música brasileira MPB de excelente qualidade e um cinema também, né? O nosso cinema, historicamente, né, isso eu desenvolvi no meu livro. Talvez a gente não tenha uma história contínua de uma indústria cinematográfica, mas nós temos uma história contínua de grandes filmes, de filmes, algo que, inclusive, você estava falando, né, do singular, mas essa é uma discussão filosófica das mais belas possíveis, né? É no singular que a gente pode encontrar uma totalidade universal. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol, apesar de ser né, do cinema brasileiro, do cinema novo, por que ele ainda é um filme atual? Porque ele toca naquele tema, ele faz aquela abordagem com um sentido universal. Seria uma das minhas definições de um clássico, né? O que é o clássico? É aquele que consegue transitar entre o singular e o universal e parece permanentemente, né, atual, permanentemente dizendo, né, algo, né? Então, esse livro, ele defende esses e outros argumentos, né? Mas principalmente de que a cultura, especialmente filme e música, são poderosas fontes de compreensão da história, das relações internacionais e dos seres humanos, né? Dos seres humanos. É um capítulo, inclusive, que eu faço uma análise do filme A Felicidade Não Se Compra, né? E aí, como eu te falo, aquelas ousadias de quem já passou dos 50, né? Eu estabeleço uma relação com Sartre,
né, com a questão do indivíduo e do existencialismo, né? Quer dizer, eu não faria um artigo desse e tentaria publicar numa revista acadêmica ou não defender uma tese que, né, não daria certo. Mas no livro você tem essa liberdade, por isso que eu acho que o leitor vai gostar, não é? Porque, embora os referenciais sejam acadêmicos, né, eu tento escrever de uma forma, já vou terminar essa minha fala, porque eu me empolgo bastante com esse livro, que é, por exemplo, eu pego os filmes americanos sobre a África, e ali eu construo, né, exatamente os preconceitos que o americano em geral tem sobre a África e sobre o africano, né? Então, é aí que o filme é uma fonte preciosa, né? Porque ele é muito espontâneo, né? Então, ele pega, às vezes, o diretor, o autor, a indústria, de surpresa, né? Porque nós conseguimos ver ali aquilo que aparentemente não seria dito, mas está lá de uma forma bem explícita, né? Então, eu faço isso nesse capítulo, vendo a África no cinema americano, discutindo a figura do Tarzan, enfim. E é por aí que eu vou. Eu queria, professor, complementar aí uma coisa que o senhor está dizendo que eu acho muito importante, fazer uma distinção para a audiência do que é um cinema independente, do que é um cinema industrial, porque isso é muito importante também, né? Porque às vezes os Estados Unidos, ele tem uma indústria do cinema que nasce há mais de um século, e essa indústria, na verdade, ela tem a maior parte dos filmes produzidos nos Estados Unidos são filmes independentes, são filmes para o mercado doméstico, para o circuito de festivais, são filmes que estão representando olhares mais plurais, mais difusos do cotidiano americano, ou da visão que os Estados Unidos têm sobre questões universais, ou da visão que os americanos têm a respeito de outros povos, né? Mas você também tem aquelas obras industriais, que são as obras acima de 50 milhões de dólares hoje, né? Obras que chegam a 350 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão num filme de 2 horas, mas que vão, na verdade, se capilarizar pelo mundo todo. E a gente tem um fenômeno muito interessante, mais recente, que é com os streamings over the tops, né, o Netflix, a Amazon, você consegue capilarizar quase que da mesma forma que um filme industrial, você consegue capilarizar o cinema independente. Então, você faz filmes aqui no Brasil de 4, 5 milhões de reais, filmes independentes, né? Penso que é um filme de 5 milhões de reais, com a Larissa Manoela, perto de um filme de 350 milhões de dólares, né? Mas esse filme vai para 190 países, na língua original, né? Então, o efeito que esse filme tem também é muito grande. Então, a gente está passando por um processo de mudança muito importante, onde essa voz internacional, ela deixa de ser uma voz só do cinema industrial e também passa a ser do cinema independente, como jamais foi, né? E uma outra coisa que eu acho que é legal de colocar é exatamente esse caráter reprodutor do cinema, porque muita gente espera do cinema uma experiência assaz crítica, né? Ou quase como se tivesse ali um discurso acadêmico, né? O Nolan e o Kubrick são cineastas que são famosos pela potência intelectual dos seus filmes, né? O estímulo intelectual daquilo que eles produzem, né? É quase como se você estivesse lendo um livro, assistir o filme do cara, né? Agora, é óbvio que os filmes também são reprodutores, porque os cineastas, os artistas, eles estão dentro de um cenário social, eles estão olhando de um determinado lugar também, né? Então, não é só aquela coisa, muitas vezes, que o governo americano contratou o cineasta para fazer esse filme que vai ter essa visão. Não, aquilo é a visão do próprio cineasta. Eu costumo dizer, eu adoro o David Fincher, que é um cineasta norte-americano que fez Clube da Luta, Gone Girl, fez grandes filmes, ele fez Seven, é um cineasta que decupa o filme de uma maneira brilhante, né? Os movimentos de câmera, o lugar onde ele coloca a câmera para contar a história é fantástico, mas ele é claramente misógino. Seus filmes têm sempre personagens femininos
problemáticos, né, questionáveis. Isso virou uma anedota, e ele próprio, nas entrevistas que dá, muitas vezes escorrega nas suas ideologias, né? Acaba sendo um cineasta muito polêmico. Então, a gente tem que reconhecer também que o cinema é uma forma de representação ideológica, e a ideologia está sempre escancarada, né? É o que o cara está querendo dizer ali mesmo, é o que está sendo dito mesmo, né? Ali na hora que ele faz o filme. E que isso muitas vezes é até utilizado pelos governos, né? E ao longo da história aconteceu muito.